Meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer. Peço licença para entrar na casa de vocês, nos lares de vocês, de estar auxiliando nessas atividades. E no dia de hoje a gente vai falar sobre a importância do trabalho. E o que os espíritos superiores têm a nos dizer sobre a importância do trabalho? No Livro dos Espíritos, na pergunta 674, Kardec pergunta aos espíritos superiores. A pergunta é a seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E a resposta dos espíritos é essa: o trabalho é uma lei da natureza, pelo próprio motivo de ele ser uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, por estarmos, mostra primeiro que o trabalho é uma necessidade, é uma lei natural, é uma lei universal. E o fato da gente ter a necessidade de trabalhar é porque vivemos em sociedade e estamos na forma de espíritos encarnados. E nós temos que manter as nossas necessidades físicas. Isso é principal. Um corpo físico precisa de ser reabastecido. E para a gente conseguir esse reabastecimento, a compra de alimentos, é necessário trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto. O trabalho é uma lei natural, que é exigida devido às nossas condições que estamos vivendo em sociedade. Contudo, Kardec, na sequência, na próxima pergunta, na 675, ele faz uma pergunta muito importante, que é essa: só se deve entender por trabalho as ocupações materiais, que é essa que nós estamos falando, de mantermos o nosso corpo físico, a nossa casa, as nossas atividades? E os espíritos respondem: não. O espírito trabalha como o corpo. Então o espírito trabalha, o corpo também precisa trabalhar, como nós dissemos. E ele complementa: qualquer ocupação útil é um trabalho. Então qualquer atividade sem ser remunerada, vamos dizer assim, ela também é considerada um trabalho aos olhos espirituais, aos olhos do mundo espiritual. Isso é muito importante da gente entender. Então, o auxílio a uma pessoa, a uma atividade de uma caridade, conversar com alguém que esteja necessitando é um trabalho útil. Escutar, você que está escutando aí na sua casa, você está fazendo um trabalho útil, porque você está escutando algo útil. Então, isso é muito bom para o nosso crescimento espiritual. Então, isso é muito importante. Emmanuel tem uma mensagem que ele publicou no Reformador em 1952, eu estou com ela aqui, sobre o título Serviço. E ele fala aqui que antes de Jesus o serviço era considerado uma abjeção ou uma miserabilidade, me perdoe. E ele mostra que antes de Jesus chegar, os únicos dois trabalhos que eram considerados de primeira importância ou era na atividade política ou era na atividade de exército, de guerra. E isso eram que eram considerados importantes. Os outros não eram considerados importantes, eram considerados a segundo plano e até mesmo considerados trabalho de escravos, que na época existiam diversos escravos. Então ele coloca que existia serviços escravos nas letras, escravos no ensino, escravos nas atividades domésticas, escravos nas atividades com a terra e tudo mais. Aí ele explica que depois que Jesus veio, isso começou a mudar. A gente sabe que Jesus, antes de começar a sua parte doutrinária, ele trabalhou por muito tempo numa carpintaria. E o Mestre Jesus, que era um espírito de um grau elevadíssimo, ele não se sentia nem um pouco humilhado por trabalhar numa carpintaria. Para ele, aquele tipo de trabalho era algo útil, era necessário para ele naquele momento da vida dele, antes dele sair para o apostolado. Então a gente já repara que isso, qualquer tipo de trabalho, a gente não tem que considerar que ele é de segundo plano. Jesus veio nos ensinar isso. Depois de trabalhar na carpintaria, ele foi médico. Ele foi médico de muitos desamparados, sem cobrar nada. Ele foi enfermeiro dos aflitos.
Quantas e quantas pessoas foram ajudadas por Jesus ou por seus discípulos que se sentiam aflitos? Ele mesmo falou, bem-aventurados os aflitos. Ele foi educador ativo, foi o único título que ele tomou para si, foi de mestre. Então ele nos ensinou, ele veio nos ensinar, ele foi um educador. E por fim, consagrando ao concurso fraterno da máxima expressão, ele lava os pés aos discípulos, ele lava os pés dos discípulos, qual se fora deles o escravo e não o orientador. Olha a humildade, o exemplo de humildade, o exemplo de dar a importância ao trabalho que Jesus nos concede nesse tipo de atividade. Então, desde então, da vinda de Jesus, a terra se renova. Cada cristão abastado ou menos favorecido procura a posição que lhe cabe a fim de agir e ser útil. Então não importa a quantidade de dinheiro que você tenha na sua conta bancária. Isso é supérfluo. Dinheiro vai ficar quando a gente for desencarnar, fica tudo aqui. Agora, ser útil, trabalhar em algo útil, é fundamental. Isso é importante para a matéria, para nos mantermos e para o nosso espírito, como a gente viu no Livro dos Espíritos. E finalizando, ele diz na mensagem: materializando o ensino do Senhor, Paulo de Tarso consome-se de fadiga no trabalho incessante, a fim de auxiliar a todos sem ser pesado a ninguém. E, de século a século, sob a inspiração do amigo celestial, o serviço é motivo de honra e merecimento, em plano cada vez mais alto, até que o homem aprenda por si mesmo a divina lição que indica por maior aquele que se fizer o servo de todos. Olha que brilhante! Então nós temos o exemplo de Jesus, nós temos o exemplo de Paulo de Tarso, que serviu, trabalhou. Paulo, quando ele foi fazer todas as suas pregações, por muitos e muitos períodos, ele teve que exercer a atividade dele de tecelão, ele era tecelão. Então ele teve que fazer as suas atividades, o seu trabalho físico, mas não deixou também de fazer o quê? O seu trabalho espiritual. E aí nós vemos que nós temos que dar importância a dois tipos de trabalho. Primeiro, não existe ocupação que seja de segundo plano, como nós vimos no dia de hoje. Não existe. Todas as atividades são importantes. Qualquer tipo de trabalho, desde que ele seja útil, ele é importante. E o segundo é o trabalho espiritual. Nós não podemos deixar de dar, pelo menos, gente, um período da nossa semana a uma atividade onde que nós estejamos esquecendo um pouco da gente e ajudando o próximo. Através de uma prática, como falamos, da caridade, ou de escutar alguém, ou de conversar, de ver uma palestra edificante hoje nas redes sociais, que nós temos uma grande quantidade de oportunidades. Então, sempre trabalhar nessas duas vertentes, no trabalho material e no trabalho espiritual. Vamos fazer essas duas atividades, meus irmãos. Eu espero do fundo do coração que essas pequenas palavras curtinhas possam chegar ao coração de vocês e ajudar a vocês a dar a importância para esses dois tipos de trabalho. É um fraterno abraço, um carinho imenso. Desejo a todos muita luz e muita paz. Que Jesus esteja e permaneça no lar de cada um de vocês.